sou a doutora Patrícia Bellodi, eu sou psicóloga e coordeno o programa de mentoria da Faculdade de Medicina de São Paulo desde o seu início, há 18 anos atrás, no ano de 2001. Eu estou muito contente de poder compartilhar com vocês agora a proposta do nosso programa, a proposta da mentoria e contar um pouco para vocês o que é que ela pode promover e trazer para a jornada de vocês, estudantes universitários. Bom, gostaria de apresentar primeiramente para vocês um pouco da carinha do nosso programa e da mentoria. Esse é o nosso programa, chamado Mentoria FIMUSP, é um programa que trabalha com grupos de alunos, né? Aqui à esquerda vocês estão vendo um tutor, um mentor com seus alunos, e ali o nosso símbolo com a nossa principal mensagem de acolhimento e de sejam bem-vindos ao nosso programa. Bom, como é que a gente pode começar essa conversa? A primeira coisa que eu queria pedir a vocês é que cada um pensasse em como foi o seu caminho. A palavra caminho é uma palavra-chave para a gente entender a proposta de uma mentoria. Se vocês pensarem no seu caminho, provavelmente vocês vão concordar comigo que ninguém chegou aqui, no caso na universidade, ou ninguém chega lá sozinho. Depois, o segundo ponto que a gente observa quando a gente pensa nos nossos caminhos é que, além de não ter chegado aqui sozinho, ninguém chegou aqui sem aprender, e sem aprender um monte de coisas, não só o conteúdo do vestibular. E, em terceiro lugar, ninguém chegou aqui aprendendo sozinho. Então, essa é a principal ideia da mentoria, de um caminho compartilhado e de aprendizagem ao longo do tempo. Bom, posto isso, eu gostaria agora de convidar vocês a fazerem uma outra introspecção. Além de ter pensado no seu caminho, eu gostaria que vocês pensassem em alguém nesse caminho. Alguém que, nesse caminho, ajudou vocês a enxergar coisas que vocês não teriam enxergado sozinhos ou enxergar as mesmas coisas por um outro ângulo. Seja essa coisa um evento, um sentimento, uma forma de pensar o mundo. Então esse é o segundo ponto-chave quando a gente pensa em mentoria. Ter a ajuda de alguém no caminho que nos ajuda a enxergar coisas inusitadas ou enxergar de forma diferente os eventos da nossa travessia. Muito bem. Você gosta de histórias? Eu acredito que muitos de vocês gostam de histórias e existe uma pessoa chamada Joseph Campbell, um estudioso de histórias. Ele estudou mitos, os mais diferentes mitos, e escreveu, além de um livro muito famoso chamado O Poder do Mito, ele escreveu um outro livro chamado Herói de Mil Faces. O que ele descobriu estudando os mitos? Que os protagonistas das diferentes histórias, dos diferentes mitos, passavam sempre pelos mesmos pontos ao longo da sua jornada. Por conta disso, ele criou um esquema, ele descobriu que há um esquema nas narrativas chamado Jornada do Herói, e essa jornada do herói, cada um de nós pode se identificar quando começa uma travessia nova. A jornada do herói é composta por alguns pontos chaves e que vocês, com certeza, com o tempo, olhando para o caminho de vocês, vão identificar. A jornada começa com alguém no seu mundo comum. Imaginem vocês começando, estudando ainda no colégio, pensando o que vocês gostariam de fazer daqui para frente, né? Essa pessoa no seu mundo comum, ela recebe um chamado. Geralmente a gente fica hesitante, o herói fica, né? Ele tem um momento de hesitação, mas ele consegue, às vezes, com apoio, com suporte, seguir em frente mesmo com a hesitação e partir para um novo mundo. Ele faz então a travessia do primeiro limiar e vai para esse mundo especial, desconhecido, onde ele vai passar por uma série de testes, vai ter inimigos, vai ter aliados, tanto internos quanto externos, vai ter momentos onde ele vai se sentir perdido numa caverna secreta, vai ter momentos onde ele vai passar por uma provação suprema, onde ele acha que ele não vai aguentar mais, mas como ele aprende ao longo do tempo, ele se transforma e consegue fazer o caminho de volta com algo a mais na sua vida, transformado, e aquilo que o Joseph Campbell diz, ou seja, ele volta e fecha o ciclo com um elixir. E há uma figura importante nessa jornada, que está ali no começo da jornada, que eu pus um asterisco para destacar para vocês, que é o velho sábio. O velho sábio é aquela pessoa experiente que ao longo da jornada nos ajuda a ver o caminho e a tomar decisões. Então guardem esse outro princípio para compreender mentoria: jornada,
transição para um mundo desconhecido e contar com a experiência de um velho sábio. Muito bem. Vamos lembrar um pouco do chamado, né? Cada um de nós recebe um chamado, nesse sentido, considerando a jornada do herói, e com certeza eu acredito que eu estou sendo escutada aqui, estou conversando com gente que foi chamado para a medicina, foi chamado para o direito, para a docência, para o magistério, para a engenharia, e há muitas razões conscientes e inconscientes para cada uma das nossas escolhas. Mas o que acontece depois do chamado? Segundo a jornada do herói, acontece a travessia do primeiro limiar, onde o herói passa para esse mundo desconhecido. E na jornada do estudante universitário, a gente pode, né, observar bem esse momento, que é a separação de casa, a gente sair do nosso lar conhecido, familiar, e ir para esse mundo novo, né, totalmente desconhecido, com coisas novas que a gente vai ter que dar conta. Muito bem, depois do chamado tem a chegada no mundo novo, e nessa chegada, com certeza todos vocês passaram por momentos de muita euforia. E com certeza também muitos de vocês, depois de alguns meses, de algum tempo, né, passaram, né, por um momento de frustrações, decepções, por uma série de razões. Isso é quase algo que faz parte da natureza da passagem para esse mundo novo, né? Depois disso, então, o herói, né, na nossa compreensão da jornada do estudante universitário dentro da jornada do herói, ele passa por uma série de desafios e é enfrentando esses desafios, acompanhado, que ele começa a se transformar e a crescer. Uma metáfora que a gente pode usar é que o estudante universitário é quase como um herói, né, o Hércules e os seus 12 trabalhos. E entre esses trabalhos tem dominar um volume extenso de conhecimento, ter o encontro muitas vezes com professores que nem sempre são didáticos, tem relações de inclusão ou de exclusão com os colegas, né? Tem a distanciamento da prática, que às vezes demora muito para aparecer, enfim, são uma série de difíceis, mas não impossíveis tarefas. E lembrando que toda jornada, né, segundo esse padrão que a gente está aqui adotando, ela conta com a figura de um velho sábio. E é aqui que entra a proposta da mentoria. Então, o que é a mentoria? A mentoria, ela é uma relação de ajuda entre alguém experiente, por isso a figura do velho sábio, e alguém iniciante no mesmo caminho que esse velho sábio já percorreu. E o velho sábio aqui, chamado mentor, né, ele vai orientar, ele vai acompanhar e ajudar a olhar para esse mundo novo a partir da sua própria experiência. E a ideia é que esse mentor seja um mentor que ajude o jovem iniciante a crescer e a se desenvolver. A palavra mentor vem de um personagem da Odisseia de Homero, chamado Mentor, ou melhor, a palavra mentoria vem desse personagem chamado Mentor da Odisseia de Homero, que era um amigo de Ulisses. Quando Ulisses vai para a Guerra de Troia, na história da Ilíada, a Guerra de Troia é longa, demora 10 anos, e na Odisseia, que conta o retorno de Ulisses, ele demora mais 10 anos para voltar para casa. O seu filho, que na Ilíada era um bebê quando ele parte, se encontra numa situação muito terrível. Há uma série de pretendentes para o reino dizendo para a mãe do Telêmaco, que era o seu filho, que o pai havia morrido. E ele precisa então ir em busca de notícias do pai, mas ele não vai sozinho, ele vai com a ajuda do mentor, que é um amigo de Ulisses, que vai ser tanto um suporte pessoal quanto um orientador de questões práticas para ele ir em busca de notícias do pai. Muito bem. Continuando, então, o que será que se faz quando se faz mentoria atualmente, né? O que os mentores modernos fazem? Os mentores modernos, e essa é uma metáfora que eu gosto muito de usar, eles usam vários chapéus. E entre esses chapéus se destacam alguns. Eu vou apresentar para vocês algumas conversas de mentoria, onde fica muito claro o papel e o chapéu que esse mentor pode usar. Tem um chapéu que é promover a troca de experiências entre ele e o seu mentorado, entre ele e os mentorados do seu grupo, se essa mentoria for em grupo. Como, por exemplo, aqui esse é um encontro de mentoria, onde o mentor conta que houve uma intensa troca sobre dicas de livros, de matérias que não vale a pena ficar carregando numa pendência e coisas assim. Outro papel do mentor é o papel de, por exemplo, falar sobre a vida acadêmica no sentido de pensar sobre as escolhas. Por exemplo, eu devo ou não devo fazer
várias iniciações científicas, vale a pena fazer agora ou fazer mais para frente, enfim. Essa é outro exemplo para conversa de mentoria. Outro exemplo que é muito presente nas conversas de mentoria é o mentor falar sobre vida profissional. Por exemplo, esse aqui é um mentor que ele conversa com seu grupo de alunos sobre a realidade de ter um consultório, né, que muitas vezes é idealizado para os futuros médicos, para os estudantes, e ele traz esses dados da vida profissional. E outra coisa que um mentor faz é acolher, compreender e dar suporte pessoal para aqueles momentos, né, da caverna secreta, né, ou onde o herói sente que ele quase morreu, né, vamos dizer assim, onde ele dá suporte pessoal e emocional, como por exemplo nesse caso, onde uma caloura chega para encontrar com seu mentor e diz que está muito desanimada com tudo. Tirou a nota baixa, se sente destratada, está cansada de estudar o tempo todo e não ter o desempenho que ela gostaria. Então esse é mais um exemplo de conversa de mentor. E uma coisa muito importante que os mentores fazem, esse aqui é um exemplo, é reassegurar para vocês que vocês não chegaram aqui por acaso e que os problemas fazem parte da jornada e que todos nós temos problemas, né? Então isso é um outro efeito, é um outro benefício, é um outro produto da mentoria. Continuando, essa relação entre um experiente e um iniciante pode ser dada de diferentes maneiras, ou acontecer de diferentes maneiras. Pode ser feita um a um, numa dupla, ou em um grupo, que potencializa bastante essa troca de experiências. E eu trouxe para vocês aqui um pequeno relato de um grupo de mentoria. É uma aluna aqui que diz, é bom ter um grupo para trocar figurinhas, para falar sobre aquelas coisas que a gente não fala em outros lugares e que são importantes. Um lugar onde a gente escuta o que não escuta em outros lugares e fala o que não fala em outros lugares. Aquilo que é muito comentado, mas pouco refletido. Continuando, por que será que a mentoria é um instrumento potente para o bem-estar e para o crescimento? Os teóricos da área dizem que a mentoria ela é potente porque ela trabalha em 3 eixos. O primeiro eixo é o eixo da aceitação. O grupo é um espaço seguro para ser e estar. Eu posso ser quem eu sou, né? O segundo eixo é o eixo da reflexão. No grupo a gente para pensar sobre aquilo que às vezes a gente vai vivendo sem muita reflexão. E terceiro, o grupo de mentoria ou a relação de mentoria traz na figura do mentor um exemplo concreto do futuro. Então é isso que promove o crescimento, o bem-estar e o desenvolvimento. Vale a pena fazer mentoria? Olha, nesses 18 anos aqui da mentoria da faculdade, eu posso dizer, assinar embaixo, vale a pena. E eu trouxe agora para vocês a palavra de um aluno sobre essa experiência e depois eu vou mostrar a palavra de um mentor. Essa aqui é uma aluna que no seu 6º ano, é o último ano da faculdade, definiu assim a mentoria. Ela começa dizendo que a mentoria é uma máquina do tempo, onde presente, passado e futuro se misturam. E não é só o aluno que aprende com o seu mentor, mas o mentor aprende muito com seus pupilos. E ela traz uma imagem linda, que é dizer que na mentoria, né, o mentor é alguém que empresta a sua experiência para iluminar o caminho quando às vezes ele fica muito escuro. E também, para mostrar que é uma via de mão dupla, agora a palavra de um mentor nosso aqui do programa. Um mentor que está conosco até desde o começo do programa. Ele está aqui representado nessa foto com seus alunos e ele diz o seguinte: eu estou na mentoria há 18 anos, sabe o que nunca mudou? A alegria do encontro. E ele fala, quem é que aprende nesse encontro, né? Todos nós aprendemos, quem está aberto para ouvir. E que venham os próximos 20 anos. Bom, eu espero que vocês tenham gostado dessa amostra do que é uma relação de mentoria e participem de uma mentoria se ela existir na sua instituição, no seu curso. Se não existir, dê essa ideia para o coordenador, para os dirigentes, para que esse espaço tão gostoso e tão produtivo, porque ele é cheio de aprendizados, possa acontecer. Bom, eu preciso ainda, dentro dessa pequena aula sobre mentoria, fazer uma importante distinção para vocês.
Vocês vão perceber que muitas vezes isso que eu descrevi como mentoria é chamado de tutoria em alguns lugares. E eu vou explicar um pouco da diferença dessas duas modalidades de ajuda e explicar por que existe essa confusão de nomes. A palavra mentoring em inglês é traduzida em português por tutoria também. Então isso gera muita bagunça, na verdade, na conceituação dessas atividades. O que a gente precisa aguardar sobre diferença entre essas duas formas de ajuda? Tutoria é uma relação de ajuda também entre alguém experiente e alguém iniciante, mas ela tem como objetivo direcionar um caminho, né? Fazer o aluno atingir algumas metas que estão ligadas a desempenho. Então, tutor é um nome dado, por exemplo, àquela estaca que você coloca numa plantinha e essa plantinha cresce firme, mas na direção que você assinala. E é muito usado a palavra tutoria para relações de ajuda em relações de ensino-aprendizagem. A mentoria, por outro lado, que vem do personagem mentor, ela tem um objetivo mais amplo e a palavra-chave não é direcionar, é orientar um caminho. No caso, o caminho do vir a ser médico, vir a ser advogado, vir a ser engenheiro. Então, o mentor, ele é um acompanhante de um caminho, de uma trajetória, de uma carreira pessoal e profissional. E o tutor é aquele que ajuda no campo do ensino-aprendizagem. Espero que vocês tenham entendido essa pequena, mas importante diferença. Eu agradeço muito a sua atenção. Aqui eu queria mostrar um pouco para vocês de um livro que conta a nossa experiência aqui na Faculdade de Medicina e agradecer a sua atenção. Espero que eu tenha novos entusiastas com a mentoria a partir dessa pequena amostra. Muito obrigada.